Lá tá ali, você vê, o cara picha no muro, ó, essa área você pode entrar, essa área você não pode entrar, essa área você pode fazer comércio, essa área não pode. O convidado de hoje é Renan Santos, do Partido Missão. Renan, nosso tempo começa a contar a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma grande oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra também, e tô aberto aqui a qualquer tipo de pergunta. Vamos começar falando, obviamente, sobre as suas pretensões enquanto presidente da República, né? Por exemplo, qual seria a primeira medida que você tomaria caso estivesse aí à frente da presidência? Vamos lá, no dia 5 de janeiro de 2027, dia que agora o presidente toma posse no Brasil, graças a Deus, porque antes era de 1º de janeiro, não vinha nenhuma autoridade internacional, porque estava tudo no Réveillon. Dia 5 de janeiro, o presidente tem que colocar, e é isso que eu farei nesse dia, o Brasil, especialmente nas áreas que estão hoje dominadas pelo crime organizado, em estado de defesa. E o que eu chamo de estado de defesa? É um estado especial proposto pela Constituição brasileira, que permite não só ao presidente da República, mas as forças de segurança atuarem de maneira mais enfática no combate ao crime. Por quê? Porque uma das coisas que eu venho falando em todas as viagens pelo Brasil é que a gente precisa retomar as áreas que hoje estão na mão do crime organizado e devolver para o Estado brasileiro. Ou seja, 23 milhões de brasileiros, de acordo com pesquisas e já saiu na imprensa também, vivem sob o comando do crime. E nós precisamos libertá-los. Hoje, sem o estado de defesa, a polícia, por exemplo, não pode entrar numa casa ou num comércio sem um mandado durante uma operação policial. E é lá justamente que se escondem os bandidos, especialmente as lideranças do tráfico. A gente precisa poder entrar, precisa capturar eles e desmontar o aparato do crime. Essa operação também não ficaria só circunscrita a bairros e favelas. A gente atuaria no Porto de Santos, inclusive há suspeitas do Porto de Paranaguá de atuação do PCC, um porto que fica aqui no Paraná. Porto de Pecém, por exemplo, lá no Ceará, ele está sendo alvo de uma tentativa de tomada agora do Comando Vermelho. Então, colocar áreas especiais dentro de um estado de defesa é a primeira ação para a gente retomar o território brasileiro. Isso não é apenas uma coisa enfática e concreta. É basicamente uma forma do governo brasileiro atuar de modo a recuperar milhões de brasileiros que estão fora desse pacto social, que é o pacto social da Constituição brasileira. Então, a principal preocupação seria a questão de segurança, pelo que dá para compreender com essa medida. Agora, quando se fala, né, nessa questão do estado de defesa, há ali uma certa controvérsia em relação a isso. Entende que é uma medida tranquila de ser tomada? Quem é que faria, por exemplo, essas ações, essas operações todas? Polícia Federal? Não, as polícias estaduais, elas têm autonomia e elas podem atuar junto com o governo federal nisso. A Polícia Federal, ela pode atuar. Forças Armadas podem atuar apenas de maneira auxiliar. Elas não têm nem experiência de combate. E esse efeito seria muito claro. A gente tem um papel hoje no Brasil que não é apenas fático, mas ele é simbólico. A gente está aceitando o Estado brasileiro que milhões de brasileiros vivam à margem da sociedade. Que eles vivam basicamente num Estado paralelo com regras paralelas. Então, há de ser enfático nesse tema. Até porque mais radical e mais absurdo é a gente aceitar que o crime organizado exista. Né? A coisa mais maluca que a gente coloca na nossa cabeça é a normalização de um Estado paralelo. E hoje ele é normalizado. Hoje você anda, por exemplo, pelo Ceará, como eu andei, tem cidades inteiras e bairros inteiros. Santa Quitéria é uma cidade tomada pelo Comando Vermelho, bairros inteiros de Fortaleza. Lá tá ali, você vê, o cara picha no muro, ó, essa área você pode entrar, essa área você não pode entrar, essa área você pode fazer comércio, essa área não pode. A gente aceitou isso. Ao naturalizar isso, a gente naturalizou o absurdo. Mas depende do desejo do presidente da República, pura e simplesmente, essa definição, como você traz? Primeiro, depende do desejo da população em votar num presidente que tem essa agenda. Então, ela tem que ser majoritária na sociedade civil. Então, ao invés de eu ficar jogando platitudes, vir aqui e falar, não, eu quero lutar pelo povo, eu não vou fazer platitude. Eu estou falando, olha, é uma eleição plebiscitária. Se você quiser um combate enfático ao crime organizado, você vai votar no número do meu partido, 14. Se você não quiser, tá tudo bem. Você pode votar 22 no Flávio, você pode votar 13 no Lula, vota em quem quiser. Para mim é uma questão plebiscitária, por isso que eu tenho que ser muito honesto. Eu vou propor primeiro, como proposta, já para a sociedade civil, e todo mundo vai saber que essa é a primeira coisa que eu farei. Segunda coisa, isso vai para o Congresso. O Congresso, que também foi nas eleições, eu venci essas eleições pautado por esse tema, aí deliberar e convencer e aí colocar em funcionamento. É um status permitido pela nossa Constituição. E eu acho que é um status que garante, inclusive, a cidadania de milhões de brasileiros. Portanto, é obrigação do Estado brasileiro fazer isso.